Então, eu cheguei aqui em julho de 2018, eu fiz um concurso, a universidade é uma universidade pública, a Universidade de Liege, e houve um concurso, então acho que eu tenho que tirar isso aqui um pouco mais. Vou tirar vocês um pouco, desculpa, só nesse slide. Então, foi um concurso que é a substituição do professor de museologia que havia antes, que é o André Gobi, que eu vou mencionar provavelmente muitas vezes. Ele estava aposentado desde 2016, mas ficou esse posto vacante aí até 2018, quando eles organizaram o concurso. Na verdade, finalzinho de 2017 foi organizado o concurso, todos os trâmites, edital, não sei o que, tudo rodou em 2017, mas as provas foram no finalzinho de 2017, e eles tinham já divulgado que seria para assumir em fevereiro de 2018. Então, assim, começa daí que eles não esperavam uma não europeia passar no concurso, e eu tive todo um trâmite para conseguir o visto de trabalho, que durou mais meses do que, assim, eles não imaginavam, né, primeiro que a pessoa ia precisar entrar com visto de trabalho, e, enfim, durou 6 meses, eu só cheguei em julho de 2018, então o curso ficou paralisado aí esse tempo. E aí, só para vocês entenderem, então, a gente tem aqui o curso no nível de mestrado, é uma finalidade especializada de um bacharelado em História da Arte e Arqueologia. Eu vou tentar explicar um pouquinho como é que funciona esse modelo, a partir, apresentando um pouco uma linha do tempo também, de como é que a museologia começou aqui na Universidade de Liege, e aí, quando eu chegar nos momentos mais atuais, eu vou explicar essa inserção específica. Então, a Universidade de Liege, ela começou a oferecer cursos isolados de museologia, como a gente chamaria no Brasil de disciplinas, desde 1969, com a Lucine Nani, que é uma pessoa de Liege, já falecida. A partir de 76, esses cursos são organizados como uma opção dentro de uma licença, que era como era chamado antes, o que a gente chama no Brasil de bacharelado, né, em História da Arte e Arqueologia, por um arqueólogo chamado André Marchal. E a partir de 1988, o André Gobi, que é também arqueólogo especializado em pré-história, ele assume o ensino de museologia, mas nesse momento ele ainda ocupa inúmeros cargos administrativos na Universidade de Liege, então ele não tem uma dedicação exclusiva que permita realmente fazer assim, uma inserção mais forte da museologia como uma oferta de formação. Aí, como eu falei inicialmente, né, teve o Tratado de Bolonha em 99, mas, mesmo assim, o que eu verifico é que o curso, quando é criado em 2000, ele ainda não está dentro do Tratado de Bolonha, que só começa a ser implantado nas universidades daqui a partir de um decreto real, aqui é monarquia, né, meio engraçado isso, mas, enfim, é a partir de 2004. Então, vocês vão verificar isso, que tem esse período entre a criação do curso e até 2007, que ele funciona nos moldes que eu imagino, pelo que eu li, que eu pude escutar, ainda parecido com o que a gente tem no Brasil, ou mesmo em Portugal, até onde eu conheço, que as pessoas podem vir de várias áreas de formação. Então, nesse momento em que é criado o que é chamado naquele momento Seminário de Museologia, que é o curso de museologia, o André Gobi passou a ter uma dedicação exclusiva à Faculdade de Filosofia e Letras, conseguiu contratar uma assistente, que é a Noemi Druguês, também é curioso, porque hoje só se contrata assistentes que vão fazer doutorado, então já tem o mestrado, e ela ainda ia fazer o mestrado. E aí, nesse momento, com essa força, né, de ter a dedicação exclusiva dele e essa assistente, eles conseguem criar
o que na época era chamado um DS, que é um diploma de ensino especializado, interuniversitário em gestão do patrimônio cultural com especialização em museologia. Então, naquele momento, participam outras universidades, como a Universidade Católica de Louvain e a Universidade de Namur. Então, até 2007, o que vai funcionar é esse modelo, que é já o mestrado com especialização em museologia, mas a ancoragem dele é gestão do patrimônio cultural, e ele permite a entrada de pessoas com formações diversas, que era desde sempre o desejo do André Gobi, e com também essa característica de ser interuniversitário. A partir do decreto real, então, de 2004, fica definido que a museologia é o momento de adaptação, né, ao processo de Bolonha, assim, instando as universidades a se adaptarem, e aí fica definido também que a museologia terá que ser disciplinar, né, dentro de uma disciplina, e que a disciplina é a História da Arte e Arqueologia. Então, o mestrado deixa de ser também interuniversitário e passa a existir só na Universidade de Liege. E hoje é a única formação em museologia na Bélgica. Em todas essas outras universidades há disciplina, pelo que eu já vi até agora, assim, de introdução à museologia, no bacharelado, mas não tem uma formação, porque também a formação universitária aqui, ela ocorre no nível de mestrado, né? É outra característica também que diferencia muito dos nossos modelos no Brasil, aí já não sei como exatamente em Portugal, mas aqui, assim, quem deseja uma formação que não vai até o mestrado, já não procura universidade, porque tem as escolas superiores. Então, por exemplo, aqui mesmo, Liège tem uma escola superior de arte, Saint-Luc, que é uma escola que tem curso de cenografia, de arquitetura de interiores, e que muitos alunos que acabam vendo que querem uma coisa muito mais técnica e prática, de tipografia, etc., vão para esse curso. E que também não querem fazer o mestrado, porque se vier para a universidade, aí é obrigatório você ter os 3 anos de bacharelado e algum mestrado, que são mais 2 anos. Então, você só completa o ciclo para ter diploma com 5 anos, e faz a dissertação de mestrado, etc. Então, na verdade, ninguém vem para a universidade para fazer só a graduação, porque aí esse caminho seria ir para uma universidade, para uma escola superior, né? Que é parecido com o que a Alemanha tem, que são as Fachhochschulen, né? Então, tem essa diferença, assim, e isso é muito diferente do Brasil. Por um lado, todo mundo que está na universidade faz mestrado, né? No Brasil não é todo mundo, que quer e que vai fazer, e, por outro lado, pouquíssima gente faz doutorado. Assim, o mestrado é muito acoplado com a graduação, muito distante, em todos os sentidos, do doutorado, é um afastamento total, inclusive o status, né, porque os doutorandos aqui não são alunos, não são considerados corpo discente, há realmente, assim, um distanciamento muito grande entre mestrado e doutorado. Bom, aí só para finalizar essa linha do tempo, e passar desse slide, conseguir botar vocês de volta aqui, para eu vê-los, porque eu fico muito solitária vendo só o slide. Então, teve essa adaptação ao processo de Bolonha em 2007, e o André Gobi, como eu falei, levou o curso, ou essa finalidade especializada dentro da História da Arte e Arqueologia, até 2016, 2018, assim, 2016 ele se aposenta, mas ele continua a assegurar alguns cursos para garantir a transição até a chegada de outro professor, outra professora, e então
Em 2018 eu cheguei, e em 2020 a gente fez, inclusive, uma celebração de 20 anos do que era o seminário de museologia, mas aí a gente aproveitou também para usar o novo nome, porque todos os serviços da universidade tinham passado essa denominação de serviços, e aí eu também propus a mudança, e que eu achei também que o seminário, até como eu já conhecia antes como seminário, eu não compreendia que era um mestrado, né, assim, então, essa adaptação dos nomes, dos serviços para tal, me pareceu mais adequada, porque o seminário também não dava ideia, eu acho, talvez especialmente para a gente que é lusófono, né, de que se trata de um mestrado. Então, como ele não ajudava a identificar, eu achei, ok, então vamos adotar a nomenclatura que todos utilizam, que é serviço, que, na verdade, cada serviço é responsável por um mestrado dentro da universidade. E aí, só para vocês terem como referência, né, porque vocês conhecem André Gobi e a Noemi Druguet, eles são muito conhecidos por esse livro, La Museologie, que essa é a 4ª edição, está indo para a 5ª edição agora, e foi recentemente traduzido em português, né, eu descobri recentemente que já tem português também, então acho que algumas pessoas conhecem. Mas eu vou passar aqui, vou botar aqui vocês de volta. Então, porque eu acho que uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é justamente esse esforço, assim, de, ao mesmo tempo, criar uma nova identidade para o curso, mantendo o que eu acho que é muito válido e que não valia a pena mexer, especialmente porque eu ainda estou conhecendo. Para mim, assim, esses 3 primeiros anos foi muito de... os 2 até agora, né, que se passaram, mas eu tenho em mente que até o 3º ano tem que ser um pouco ver funcionando as coisas como elas estavam e mudar menos, assim, me dá muito essa... eles tinham expectativa, talvez, de uma transformação total, mas acho que só fosse alguém da casa que chegasse, que já conhecesse e tivesse esse projeto de mudança. Eu ainda estou conhecendo como funciona, né? Então, ao mesmo tempo, criar uma identidade, algumas marcas, mas estruturalmente eu ainda estou experimentando as coisas basicamente como elas eram, com pequenos ajustes, assim, do que de cara, ou pelo menos no final do 1º ano eu percebi que não estava funcionando muito bem. Então, assim, pequenas mudanças mais simbólicas, né, essa mudança para o nome do serviço, de logo, criação do site novo, que eu convido vocês a visitarem, para mostrar um pouco essa mudança, mas sem grandes mudanças estruturais. Aí a gente criou alguns mecanismos de comunicação para que as pessoas soubessem, inclusive, que o curso voltou a funcionar, porque, óbvio, que teve uma queda muito grande da procura, né, de discentes nesse período. Então, a gente criou páginas Facebook, Wikipédia, Instagram, e o Wikipédia foi muito importante para mim, porque foi um exercício que os alunos fizeram junto comigo, e que aí me permitiu conhecer essas figuras importantes da museologia na Bélgica, e em Liège, particularmente, como o André Marchal, a Lucine Nani. A gente construiu páginas temáticas, isso ajudou a me familiarizar um pouco, né, a página do André Gobi e tal. Aí, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona hoje, peraí, gente, tirar aqui. Mas, enfim, aqui no final só está o final dos nomes. Então, basicamente, a gente tem uma disciplina no bacharelado, que é uma disciplina obrigatória para quem é da História da Arte e Arqueologia, que é a Introdução à Museologia, e tem, no mestrado, as disciplinas, assim, que são obrigatórias os alunos de museologia fazerem, são essas que estão aí listadas. Deixa eu ver quantas tem: 4, 8, 12, se não me engano, 11. Desses, eu ministro 6, salvo engano. Então, o mestrado, ele também não tem um tempo rígido,
independente do perfil do aluno que entra, da formação anterior que ele vem. Outra coisa também que eu preciso diferenciar, como tem muitos brasileiros assistindo, mas talvez em outros países funcione assim também, que você tem 2 anos para terminar o mestrado, né? E aqui na Bélgica é muito curioso, assim, essa minha descoberta da Bélgica. Não é só no sentido acadêmico, mas em todos os sentidos, assim, é muita coisa diferente, muitas lógicas diferentes, né? E eu que venho de um país continental, onde várias coisas são bastante unificadas, embora tenha, né, toda a diversidade cultural, e eu que venho do Nordeste e morei em vários lugares do Brasil, sei mais que nunca, mas é muito curioso como a Bélgica, que é um país bem pequeno, né, 1/3 da área do Ceará, a Bélgica, fala 3 línguas oficiais e tudo é muito diferente do Flandres para a Valônia, que é onde se encontra Liège, né, que é a área francesa. Inclusive, a assinatura do Tratado de Bolonha também foram assinadas em datas diferentes em Flandres e na Valônia. Não sei se é por isso que demorou a implantação, mas foram 2 assinaturas diferentes. Tudo é 2 ou 3, né, que tem o I com Flandres e o I com Wallonia, assim, é muito difícil coisas unificadas nesse país. E as coisas são quase assim, sob medida. Assim, agora que a gente está na Covid, também é muito curioso, porque as regras quase por cidade. Aqui em Liège tem regras diferentes por rua. Tem rua que precisa andar de máscara e rua que não precisa andar de máscara. Então, é uma coisa muito curiosa, assim, como a unificação não é o forte. E então, mas voltando aqui, como unificação não é o forte, o percurso dos alunos é quase sob medida para a bagagem que o aluno chega nesse mestrado. Então, assim, se a pessoa chega no mestrado com uma graduação em História da Arte e Arqueologia, digamos que isso é o mais padrão, né? Chegar com um bacharelado em História da Arte e Arqueologia, agora a finalidade especializada que eu quero fazer poderia ser arqueometria, poderia ser uma espécie de licenciatura para dar aulas, poderia ser História da Arte medieval, ou contemporânea, ou pré-história, e poderia ser museologia. Então, eu escolhi museologia. Aí é o mestrado padrão, 2 anos, 2 anos, isso. Então, ele vai fazer todas essas disciplinas aí que estão listadas como mestrado, e mais algumas disciplinas de História da Arte e Arqueologia. E a dissertação. Se ele chega e já tem um mestrado em História da Arte e Arqueologia, mas com outra finalidade, por exemplo, ele é especialista em pré-história, ou mestre, né, em pré-história, ou em História da Arte Antiga. Então, ele vai fazer o mestrado só em 1 ano, porque já é o segundo mestrado na mesma orientação geral, e não faz a dissertação de mestrado. Se vem com apenas um bacharelado em História, aí ele tem que fazer 3 anos, porque vai fazer tudo que o pessoal que faz mestrado em museologia, sem ter um outro mestrado, faz, e mais 1 ano que chama uma espécie de Master Zero, um ano 0 de mestrado, que é digamos assim, um nivelamento, porque ele não tem a base de uma graduação em História da Arte e Arqueologia. Quando eu cheguei aqui, só havia acesso, então, para pessoas que tivessem História da Arte e Arqueologia no bacharelado, ou História com esse ano a mais, acho que só esses 2. E aí a gente começou de novo uma conversa que o André Gomes já tinha tentado, e vocês podem imaginar que o que ele tentou durante anos, sendo belga, conhecendo tudo, e não conseguiu, ainda é mais difícil para mim, que ainda estou nessa fase de conhecer, mas a gente já conseguiu abrir para também ter o acesso para pessoas da área de comunicação e de antropologia e de museologia, que eu tive que explicar para eles que existia pessoas que tinham bacharelado em museologia, né, ninguém contava com essa possibilidade, mas outras coisas que eu gostaria,
pensei em arquitetura, pensei em pedagogia, mas eu sei que não existe um curso chamado pedagogia, que eu não consegui descobrir ainda nem qual é a nomenclatura, qual é o equivalente à pedagogia, que ainda estou nas descobertas, né? Então, de fato, assim, tem uma série de coisas que precisa mais tempo, porque é tão diferente que ainda estou nesse momento, assim, de entender realmente o que é possível, o que é mais simples também, né? O que já é possível, mas que não está implantado. Então, no caso do mestrado, as disciplinas que são obrigatórias estão mencionadas aí, como eu falei, eu dou muitas disciplinas, mas as disciplinas aqui, elas têm uma carga horária bem menor, né, são 30 horas. De fato, entende-se que são 5 ECTS cada disciplina, mas o que se entende aqui é que tem uma dedicação fora da sala de aula que é muito maior, né? Então, não tem tantos momentos, assim, presenciais, que agora não são presenciais, mas tem muito tempo esperado de estudo fora da aula, né? Em geral, eles praticamente só estudam, né? Alguns têm o que eles chamam de um job etudiant, né, que é algum trabalho de estudante, mas não é muito comum. Bom, então, eu ministro disciplinas no mestrado de ação educativa e cultural nos museus, concepção de exposições, a museografia e estudo de caso, que é uma viagem internacional, a gente fez em 2018 para Portugal. A gente planejou e comprou passagens, não, 2019, desculpem. Porque foi no ano letivo 2018, 2019, mas a viagem é realizada no segundo quadrimestre, que já é no ano seguinte, no início do ano seguinte. Então, 2019, 2020, a gente planejou ir para o Brasil, compramos passagem, né, estava tudo certinho, e aí veio a pandemia, a gente não viajou, e 2020, 2021 está planejado para Grenoble, que a gente vai em abril, que é na França. A gente espera que tenha as condições sanitárias para ir pelo menos até a França, vamos ver. No momento, não teria, né? No momento, a gente voltou para o ensino à distância, a gente fez ensino presencial em setembro, outubro, meados de outubro, já aumentou muito o número de casos de Covid, e a gente está, de novo, em ensino remoto. Eu ministro também uma disciplina de Museologia da Arte e Arqueologia, uma disciplina de Seminário de Museologia, que é uma disciplina mais aberta, e aí eu tenho um subtítulo que é mais livre, então eu tenho ministrado os museus e as museologias insurgentes. A professora Cristina Bruno foi até convidada ano passado e interveio nessa disciplina, desculpa. E eu também ministro, não é que eu ministro, eu sou responsável pelo ateliê de museologia, que na prática é um estágio de 320 horas, então eu sou a supervisora de todos que fazem o estágio na área de museologia, nos diferentes museus de Liege ou de fora. Tem alunos que vão fazer no exterior também, uma aluna, até depois que eu cheguei, já houve um caso de uma aluna que foi fazer no Museu de Civilização de Quebec. E aí temos como outras contribuições para o mestrado, quem é de dentro da faculdade mesmo que ministra uma disciplina que pode ser cursada por esses alunos de museologia, é só a professora Julie Bauan, que trabalha com museu e arte contemporânea. Todos os demais, tem ainda da Universidade de Liege, mas não da nossa faculdade, Christian Michel e Philippe Tomzan, que são um é zoólogo e o outro, salvo engano, é engenheiro ou físico, que trabalham com a disciplina de museus científicos. E tem Noemi Dudruguet, era assistente do André Gobi, né, quando ele se aposentou também acabou o contrato dela, e ela é professora da École Saint-Luc, então ela ministra a disciplina Museu de História e Sociedade, com a Marie-Paule Ungblut, que é uma historiadora que dirigiu o Museu de História de Luxemburgo e também presidiu até o Comitê de Museus Históricos do ICOM, ou de Museus de Cidade, agora eu estou um pouco em dúvida, não, acho museus históricos. Mas aí é um trabalho voluntário, essas pessoas fazem trabalho voluntário. E a Nathalie Nist,
e o Fernando Colan, que ministra essa disciplina, o Museu entre o Estado e o Mercado. A Nathalie Nist, ela trabalha no Ministério da Cultura, em Bruxelas, na Universidade Livre de Bruxelas, e no Ministério da Cultura ela é responsável pelo Conselho de Museus, que reconhece os museus da Bélgica, e o Fernando Colan é o diretor do Pré-Registro do Museu, então eles fazem parcerias. É muito comum que nessas disciplinas que são voluntárias, as pessoas dividam a disciplina, cada um fica com 15 horas, que aí não fica muito pesado, e eles se ajustam, né? E assim vai seguindo o mestrado. Mas então a única professora realmente de museologia sou eu. Aqui são algumas imagens de visitas técnicas e de viagens do curso. Aqui embaixo é uma turma até que eu já contribuí, embora eu ainda eu não tinha assumido ainda, porque essa viagem aconteceu em abril de 2018, foi uma viagem que eu já ajudei o André Gomes a organizar, porque já estava na transição, eu não tinha conseguido chegar por causa do visto, mas ele já estava aposentado há 2 anos, e aí eu recebi a turma lá nos museus de Düsseldorf e Nuremberg, na Alemanha, onde eu estava fazendo também uma pesquisa, mas ainda pela UFG. Então, eles foram visitar esses museus e também conhecer a Universidade de Würzburg, que é uma universidade que tem graduação, mestrado e doutorado em museologia, e onde eu já trabalhei como professora convidada, né? Aqui é uma das raras fotos pousadas, assim, dos alunos, eles não gostam muito de foto. Para registrar algumas visitas, a gente faz esse tipo de foto, assim, que está todo mundo de costas. Aqui é o Museu da Universidade, que é o Museu Viter, é um museu de arte. Só tem 2 salinhas, é muito curioso, assim. Eles têm 60 mil obras e tem 2 salinhas de exposição e uma sala técnica com mezanino. Tem muita obra em papel, assim, não ocupa tanto espaço, mas eles têm um problema de espaço bem grande, mas é um acervo incrível. E agora a Universidade de Liège está com um projeto de um polo museal, né, de fazer uma coisa bem maior, que vai reunir os museus de ciências e esse museu de arte, que é bem importante. Os museus de ciências já estão reunidos numa estrutura que eu coordeno também, que é o Embarcadère do Savoir, mas aí seriam reunidos também o Museu das Coleções Universitárias de Arte, que é esse Museu Viter, e o Museu à Plein Air, que é um museu a céu aberto, que tem arte contemporânea ao ar livre no outro campus, né? A gente está aqui no centro da cidade, mas tem um campus bem afastado, onde tem esse museu à Plein Air. Aí, aqui, só para dar uma ideia para vocês, assim, o estágio é uma das coisas mais fundamentais, assim, do mestrado em museologia, que diferencia, inclusive, de fazer qualquer outro mestrado em História da Arte, salvo o pessoal que vai trabalhar realmente em campo, que tem muitas horas de estágio em escavação, né? Mas na museologia a gente tem, então, um estágio de 320 horas que podem ser feitos, aí são alguns exemplos. Na verdade, a gente pode assinar convênio com qualquer instituição que tenha interesse, então a lista não é exaustiva, são exemplos de alguns onde os alunos e alunas fizeram nos últimos anos, em Liege, fora de Liege na Europa e até fora da Europa, especialmente, como vocês podem imaginar, em Quebec, Canadá, porque fala francês, algumas pessoas nos Estados Unidos e no Egito. As viagens de estudos que foram feitas ultimamente. A viagem de estudos, ela é um curso específico, mas é um curso sem carga horária teórica, chama Museografia e Estudo de Caso, também creditado como 5 SCTS, 30 horas aula, mas a gente tem a liberdade de fazer até um pouco mais, fazer uma semana, e no caso do Brasil, eu propus aos alunos, perguntei se eles estavam de acordo em fazer 2 semanas, né, já que a viagem era muito exaustiva para ficar pouco tempo, e todo mundo se animou, e a gente fez um roteiro que seria Rio e São Paulo, uma semana em cada um, né, então, mas em geral dura uma semana, que é o que está previsto para abril em Grenoble.
Aí algumas imagens de viagens, especialmente da última para Portugal. A primeira aí somos nós na Lusófona, né, com Judite, Mário Moutinho, com o pessoal todo aí, doutorandos e mestrandos, em Mértola, no Museu de Setúbal, e essa outra imagem mais abaixo é de outras viagens anteriores. Aqui é só para dar uma ideia para vocês de alguns títulos, talvez, de dissertações de mestrado. Aqui só tem 3 ou 4 teses de doutorado definidas. Até hoje, como eu falei para vocês, a procura por doutorado é muito pequena e eles também demoram muito a fazer o doutorado. Então, eu tenho um doutorando herdado, que entrou com o André Gobi em 2014, salvo engano, e ainda está fazendo, né, que é o Eduardo Nzoyerra. Vou falar um pouco da pesquisa dele, que é um pesquisador do Burundi, que já fez o mestrado aqui também na Universidade de Liege, mas defendida só tem 3 ou 4. E então alguns aí vocês estão vendo também um pouco assim, o número, né? Foi muito flutuante, especialmente nesses anos em que o André Gobi se aposentou e não tinha chegado mais ninguém, teve essa queda muito grande, mas assim, tem o que eu percebo dos temas, no geral, eles pegam algum tema e um estudo de caso. Então, eles pegam um estudo de um museu que representa algum tipo de tema, né? Como musealização de edifícios religiosos, como tem aí, ou conservação e valorização de uma coleção de história natural, entre as pesquisas que estão em andamento, mas que já estavam quando eu cheguei, com o André Gobi, ou pessoas que não tinham começado a pesquisa com ele, mas tinham tido essa formação com ele, então já chegaram para mim com um tema pré-definido, e aí eu também assim, eu tento sempre acatar as propostas de pesquisa que vem, né? Quando possível, eu tento influenciar, mas, assim, não gosto muito de impor, especialmente aqui, que eu também nem conheço a realidade local, especialmente nesse primeiro momento, deixei, assim, seguirem alguns projetos que os temas eu tenho até dificuldade de orientar, porque é muito distante do que eu tenho pensado, né? Então, assim, tem musealização de fortes, musealização de chateaus, né, de castelos, tem um mais próximo, assim, do que eu já trabalhei na vida, que é sobre musealização da arqueologia em museus de sítio, mas tem muitos que são completamente fora, e aí todo mundo faz comigo, quem faz em museologia a orientação é comigo, né? Então tem um pouco de tudo, assim, tem uma que já vinha em andamento, porque aqui também tem, assim, aqui não tem qualificação, nem para mestrado, nem para doutorado, mas o doutorado, o júri se reúne todos os anos, avalia os relatórios e permite ou não o aluno se reinscrever, que é o que tem acontecido com o Eduardo, e no mestrado, eu percebo que não tem a qualificação, mas que eles costumam apresentar várias vezes. É muito raro alguém passar na primeira. Então, eu para evitar que eu mesma fique traumatizada, porque eu imagino que elas fiquem, mas a relação aqui é muito distante, e aí eles evitam deixar transparecer alguma coisa para os professores e tal, mas eu imagino que seja difícil essa reprovação. Então, eu mesma tento pensar, não, a primeira é como se fosse uma qualificação, que é muito raro ele ser, mas algumas pessoas apresentam 2, 3, 4 vezes e vão se reinscrevendo, né? Assim, enquanto o orientador autorizar que ele se reinscreva, eles se reinscrevem e reapresentam. Então, tem uma aluna que está fazendo sobre o Museu de História Natural do Luxemburgo, que já apresentou algumas vezes. E agora ela é me orientando, porque depois que o André Gobi saiu, né, houve essa passagem. Aí, só para dar uma ideia, assim, a primeira e única pesquisa já defendida, foi defendida sexta-feira passada, que a pessoa entrou depois que eu cheguei, foi essa pesquisa, aí a mudança até já bem evidente de tema, né, que é a Estelle Collinot, que é francesa, né, que atrai muitos alunos da França também,
A Estelle Collinot pesquisou a metamuseologia, ela ficou muito encantada com Stransky no meio do caminho, até demais, e aí ela foi demovida de fazer uma dissertação bem específica sobre o Stransky, fez uma coisa mais geral, trabalhou muito também com o pensamento do Martin Scherer, e ele participou da banca também, o que foi bem interessante, e ela foi aprovada na primeira tentativa, o que também é inédito, e com Covid. Então, acho que foi assim, foi um sucesso, ainda bem que deu certo, muito interessante, ela utilizou alguma bibliografia em português, citou alguns autores latino-americanos, então já se percebe assim uma influência, né? Embora, como falei, eu tento não impor, mas também é possível. No caso dela, que já começou comigo, faz 6, 7 disciplinas comigo, né? Então, assim, é um pouco inevitável. E aqui é um pôster, que a gente preparou esses pôsteres para um festival de museologia que haveria na França em junho, aí foi adiado para setembro por causa da pandemia, aí eles confirmaram que ia ser presencial em setembro, depois eles cancelaram de vez e fizeram um catálogo. Tá tudo assim agora, né? Então, os pôsteres viraram uma apresentação virtual no site desse festival e foram publicados nesse catálogo digital também. E aí as pesquisas que a gente mandou foram a da Estelle e essa aqui, que é do Eduardo, está cortando um pouquinho ali em cima, mas acho que só tinha o nome Universidade de Liège, o nome dele está mais abaixo. Então, o Eduardo veio do Burundi e ele já tinha esse tema e já pesquisava com o André a questão dos sistemas de museu, não sistemas de museus, porque eles não são institucionalizados como sistemas de museus, mas ele está pensando os museus de alguns países da África como sistemas, é isso. Na pesquisa deles que eles são um sistema. Então, ele está pensando esses sistemas de museus da África Oriental, que é Ruanda, Burundi. Agora ele abandonou de pesquisar, ele já tinha pesquisado no mestrado, mas ele abandonou porque agora ele está como um refugiado aqui, o país passou por um golpe, e ele não está podendo retornar ao país. Então, ele está pesquisando Ruanda e Uganda. E agora ele entrou nessa assim, ele está já assumindo e colocando nas apresentações e na última versão do título da tese a decolonização dos sistemas museais da África Oriental. Bom, aí a gente, como eu falei, fiz essa celebração dos 20 anos, foi um momento importante para também me apresentar para o meio e conhecer ex-alunos e ex-alunas, os egressos daqui, eu precisava conhecer para que eu também tivesse uma gama de pessoas que agora eu posso convidar para intervir nos cursos, né, que era uma coisa que fez muita falta no primeiro, essa minha falta de conhecimento sobre a realidade museal belga, né? Então, houve muito estranhamento, e nesse caso eu aceito as críticas, né, dos alunos, porque obviamente a gente tem que prepará-los para uma realidade que eu não conhecia, então faltava muito isso, e fui construindo as redes aos pouquinhos, né, ainda estou em processo, mas esse momento foi muito importante para consolidar um pouco mais, porque aí a gente convidou todos os egressos, e a gente produziu assim, um caderninho um pouco também com memórias do curso, vocês estão vendo aí algumas páginas, e que acho que foi bem legal, foi bem afetivo, emotivo. Aqui é um momento dessa celebração, né, com também os demais professores. Aí é um vídeo do François Merès, que foi professor dessa disciplina, o Museu entre o Estado e o Mercado. Ele é um belga que vive há alguns anos já na França, é professor da Universidade de Sorbonne, eu fiz pós-doutorado com ele em 2014, e por coincidência ele era professor aqui da Universidade de Liège.
Então, ele mandou um vídeo para participar um pouco da nossa celebração também, e aí é outro momento da celebração, o nosso Instagram, que eu convido vocês também a conhecerem e seguir, Instagram, Facebook, essas coisas todas. O nosso site, a gente tem uma tentativa de agenda que tem muitas anulações por causa da Covid esse ano, inclusive essa jornada que a gente imaginou aí com o pessoal da Cátedra da Lusófona, sobre museologia e cidadania, que a gente espera conseguir realizar a partir de fevereiro, né, que eu vou receber uma pesquisadora italiana, a Giusy Papalardo, e ela vai nos ajudar a retomar algumas programações previstas e anuladas na modalidade de webinars. E outra coisa que está também, assim, na fila, né, de tudo que eu preciso retomar, colocar em dia, o curso tem essa revista, Cahiers de Museologie, que, se vocês olharem lá, a última publicação foi em 2017, e a gente tem, inclusive, agora um bom material que vários colegas, a meu pedido, enviaram. A Noemi Druguet era editora-chefe, mas ela tinha parado um pouco os trabalhos nesse momento de transição, e eu convidei para ela continuar como editora-chefe, ela aceitou, mas ela acabou de se demitir sem ter conseguido avançar. E então, é mais uma coisa que eu preciso me virar em 30 para tentar retomar, mas espero conseguir. Eu, Inês e Mário Chagas temos trabalhado no número fora de série a respeito da museologia social, que seria uma tradução de textos brasileiros, que eles já organizaram e publicaram em português, mas fora isso tem os números regulares e está tudo parado, até os números regulares, e também vai sair pelos cahiers de museologia as atas do colóquio sobre museus universitários e seus públicos que foram feitos ano passado. Então, assim, agora a gente está sem editora, e, obviamente, para mim é uma dificuldade a mais, porque, enfim, francês é a minha segunda língua, e é uma língua que eu passei 14 anos sem utilizar, depois que eu terminei meus estudos, até chegar aqui em 2018. Então, não é uma coisa que se fosse em português, eu acho que você já teria saído, mas em francês é um pouco mais complexo.